Quem está ao meu lado é a jornalista Luciane Dias. Ela é também mestra em desenvolvimento, né, regional. Luciane, bem-vinda aqui ao programa. E nós vamos começar hoje falando sobre um assunto importantíssimo, que é a questão das preces atendidas. Todos nós, em algum momento da vida, estamos nos dirigindo, não é, a Deus. E Luciane tem um caso bastante curioso do quão importante é a gente exercitar, não é, essa questão de criar um hábito de um canal de comunicação com Deus. E isso nós somos incentivados, não é, Luciane, a fazer isso aqui no Instituto Salto Quântico todos os dias. E eu não vou ficar falando mais, né, porque você vai contar o caso, que é muito interessante. Luciane, como é que foi esse caso da sua prece ter sido atendida? Que prece foi essa? Conta para nós. Bom, Anderson, primeiro de tudo é uma honra, uma alegria estar aqui hoje, né, para contar essa história, esse meu depoimento, que foi também um salvamento, foi um problema muito sério que eu tive na empresa onde eu trabalho, que é uma agência bancária. Eu trabalho lá há quase 10 anos, não me lembro de ter passado por uma situação dessa. E o que aconteceu é que tinha um cheque sob minha responsabilidade, num valor alto de R$ 6.800, exatamente, e esse cheque foi extraviado. E durante 3 semanas a agência ficou tentando localizá-lo. Como ela não conseguiu, e sempre iam dizendo, a gerência me comunicou oficialmente que eu teria que ser a fonte pagadora, né, deste cheque. Então, eu teria que arcar com essa despesa. Então, para mim, isso foi assim um estresse, né? Eu fiquei numa tensão durante essas 3 semanas, até que chegou num ponto que eu, pela primeira vez, assim, parei e, assim, para me dirigir diretamente a Eugênia, que é a mestra aqui, né, dessa casa, e formalmente pedi para ela, se possível, se houvesse alguma forma, algum caminho alternativo daquela questão ser resolvida, se eles pudessem me ajudar, né, que eu estava pedindo essa ajuda. E no dia seguinte, sendo que já estava certo que eu iria, né, bancar, né, que eu iria ter que pagar esse valor, no dia seguinte... Você já estava praticamente... Eu tinha sido comunicada disso, né? Dessas 3 semanas eles tinham já desistido, né? E já tinham dito para mim, olha, realmente não vai ter jeito, como o cheque estava sob sua responsabilidade, você que vai ter que assumir, né? Essa falha, né? Então, aí eu fiz esse pedido para a Eugênia, se tivesse alguma solução, né? Alternativa. Então, no dia seguinte que eu fiz essa prece, depois dessas 3 semanas, exatamente pela manhã, eu chego, a primeira coisa que eu sento na minha mesa, o gerente está sentado na minha mesa, com um sorriso tranquilo, leve, eu estranhando, porque até o dia anterior o clima era muito tenso, né? E ele chegou, foi logo dizendo, olha, está tudo resolvido, fique tranquila, você não vai ter que arcar mais com absolutamente nada. E nem explicou direito como que foi resolvido, eu não entendi. Fiquei tão feliz que, na verdade, basicamente nem perguntei muito detalhe. Mas reverteu completamente. Do dia anterior para o outro. Você depois acabou entendendo, né? Tudo que aconteceu. Depois eu fui pedir maiores explicações e entendi que realmente foi uma intervenção, assim, um salvamento mesmo. Porque realmente um valor desse e também é uma situação muito chata, né? O valor acima de R$6.000. Acima de 6 mil. Uma situação. Luciane, como vocês notaram, é jornalista, mestre em desenvolvimento, mas também, só reforçando, né, bancária. Agora, você contou também, Luciane, enquanto a gente conversava anteriormente, o aspecto interessante de que, em alguns outros momentos, você tinha feito preces para espiritualidade, né? Em termos de pedido, de pensamentos sobre o assunto. Sim. Mas que digamos, esse dia, como você colocou, né, que você fez o pedido mais formal, o seu coração, ela falou bastante de ter colocado, né, o coração aberto e o exercício da confiança, né,
você colocou muito isso, de confiar neles, no encaminhamento que Eugênia, no caso específico, que é a nossa mentora, como ela colocou, espiritual da nossa casa, e você no site www.saltoquântico.com.br pode conhecer, inclusive, mais sobre o histórico do Espírito Eugênia, que se comunica através da mediunidade do nosso professor Benjamin Teixeira de Aguiar. Eu gostaria que você destrinchasse um pouquinho mais esse dia e aquela emoção que você falou de formalizar, por assim dizer. Foi a palavra até que você usou, o pedido de ajuda. Foi um dia que eu estava muito angustiada. É como se caísse a ficha, né? Como a gente diz, daquela situação, do quanto ia pesar. E quando eu percebi realmente que estava de uma maneira aparentemente irreversível, né? E eles estavam irredutíveis nessa imposição deles. E apesar dessas 3 semanas, então eu parei mesmo e passei um tempo longo, como nunca tinha feito, e para uma prece específica sobre esse assunto, né? E nos outros dias eram pensamentos, pensando assim, meu Deus, poxa vida, será que não tem alguma forma, né? Um pensamento rápido, alguma coisa assim. Mas nesse dia foi o dia que eu parei para pedir, e como você falou, assim, intensamente, né? De maneira intensa, que se houvesse qualquer coisa realmente que eu estava assim pedindo ajuda deles. E foi assim, eles escutam a gente. Especificamente para Eugênia. Eugênia. Né, que já, inclusive, não é a primeira vez, né? Não é a primeira, interessante várias que vezes, eu ia, né? Que ela já veio me salvar, né? E como você também citou no começo sobre os Estados Unidos, a minha experiência lá, nossa, foi uma chuva de bênçãos, né? E assim, daria para falar 10 programas sobre isso, mas só para citar só um exemplo, né? Já que você citou, que quando num momento lá difícil, eu fiz uma prece para Eugênia, né, nossa mestre e mãe sempre, e prece muito sentida, estava um momento difícil e fui orientada mesmo. Apareceu uma procissão para eu seguir na rua, em plena lá Times Square, e eu entrei numa igreja e dei de cara com Santa Bernadette Soubirous, que foi Eugênia, né? A última encarnação. A última encarnação, né, da nossa mestre Eugênia. E foi para mim, nossa, assim, mais uma amostra, assim, como a gente é protegido, né? Como, assim, só registrar aqui a minha gratidão mesmo, assim, mais uma vez, essa Casa dos Cristos, né? Eugênia, Mateus de Antioquia, Benjamin, nosso mentor encarnado, canal do céu, e nossa, são muitas maravilhas mesmo, né? Como a gente viu. E colocar o coração, né, todos nós, né? Situações assim, difíceis, né? Nós somos ouvidos, né? A gente colocando o coração. Você tem dúvida de que eles existem? Não, de forma alguma. Tem dúvida de que você é provas assistida? Mais do que suficientes, né? Como citando assim Jesus, a gente que tenha olhos de ver e ouvidos de ouvir, né? Se a gente tiver isso, realmente não tem como a gente não se sentir, né? Não sentir, né? Especialmente aqui nesta casa, né? É verdade, como a gente viu, né? A Casa dos Cristos, com tantas evidências e tantas provas, né? De comunicação com o mundo espiritual.